Meu Deus, me fala sempre aonde eu estiver. Sua palavra tem amor. Caríssimos irmãos e irmãs, é sábado e a igreja mais uma vez vem nos oferecer um dos seus grandes tesouros a ser meditado por cada um de nós. É pela Sagrada Escritura que nós nos aproximamos do ideal divino, do projeto salvífico de Deus. E a exemplo de Nossa Senhora, a qual a Igreja nos convida todos os dias meditarmos com ela os mistérios da fé. No sábado por excelência, a Igreja nos convoca a viver esse bonito itinerário que somos convidados, portanto, a vivenciar. Aqui nós vimos então mais uma parada de Jesus a caminho de Jerusalém. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 13 ao 15, nos mostra, portanto, continuação do Evangelho de ontem. Nós percebemos nesta parada, aqui Jesus tem um encontro extraordinário. E nós percebemos e podemos meditar esse Evangelho em cima de duas situações, ou de duas reações. A reação dos discípulos e a reação de Jesus. Uma que nós devemos desprezar e uma outra que nós temos saudade e precisamos cultivá-la. Pois bem, Jesus faz essa parada e ali, sem sombra de dúvida, uma multidão está aglomerada perto dele. Jesus curava os doentes, dava atenção a todas as pessoas, negro, pobre, rico, branco, todos Deus dava a atenção devida. Aqui os discípulos têm uma cabeça formada pela cultura judaica, rabínica, a qual se dizia que a criança não deve se dar atenção, não deve se perder tempo com estas pessoas, já que elas não têm a compreensão de nada. E é esta a cabeça dos discípulos de Jesus. Quando eles percebem que as pessoas levam as crianças até Jesus, Jesus dá a elas a devida atenção, aquilo os incomoda. E por isso eles vão até Jesus e querem tirar as crianças de Jesus, afastá-las do Mestre. Esta atitude, infelizmente, se vê muito nos dias presentes, da exclusão, de tirar a pessoa do centro, de colocar em evidência aquela pessoa que mais me chama a atenção, mais agradável a mim mesmo. Caríssimos irmãos e irmãs, esse tipo de atitude Jesus condena. Qual a atitude que hoje somos convidados a aderir, a abraçar? A de Jesus. Jesus diz, deixai as crianças vir a mim. As pessoas queriam que Jesus tocasse nelas, fizesse uma oração. Isto é magnífico. Nas missas que eu celebro, quando não era pandemia, sempre na missa, eu no final faço um momento com as crianças, de vir até mim, na hora da comunhão, os adultos recebem a comunhão e as crianças eu faço o sinal da cruz, dou uma bênção, para demonstrar justamente esse carinho que a igreja tem com as crianças, em um lugar especial no seio da igreja. Aqui Jesus diz, deixai as crianças vir a mim. E não basta. Jesus diz, não é somente vir a mim. Elas têm um lugar especial. O reino de Deus a elas pertence. Ou seja, para nós adultos, aqueles que os apóstolos achavam dignos da fé do reino de Deus, do reino dos céus, Jesus diz, não, os adultos poderão sim alcançar o reino dos céus, se tornarem como criança. É o desafio de todos nós, que queremos estar sempre sobre os saltos da vida. Queremos sempre estar nos pedestais da vida. Jesus nos manda descer dos pedestais, nos manda descer dos nossos saltos, nos rebaixar
à altura de uma criança. E aqui Jesus não fala simplesmente da estatura, mas do jeito do ser criança, a sua inocência. Santa Teresinha dizia na sua vida que ela queria ser como uma criança que debruça no colo do pai, dorme no colo do pai, e ela não tem medo de se entregar ao colo do pai. Assim dizia ela: eu me entrego no colo do meu amado Jesus Cristo. A oração para Santa Teresinha nada mais era do que se entregar no coração do amado, nos braços do seu amado, como uma criança. Imitemos melhor tantas e tantas pessoas, tantos santos, especialmente a nossa mestra Teresinha, que sempre nos convida a sermos simples, a saber que a vida, esta vida aqui, é uma passagenzinha, uma pequena viagem. Na mala não cabe muita coisa, cabe apenas a nossa fé. Por isso, cultive a sua fé, viva a sua fé no jeito de ser da criança. O reino dos céus a elas pertence. Vinde a mim, deixai as crianças vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Que o Senhor nos dê um sábado cheio da sua presença e possamos aumentar, fortalecer a nossa devoção à Virgem Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Caríssimos irmãos e irmãs, é sábado e a Igreja, mais uma vez, vem nos oferecer um dos seus grandes tesouros a ser meditado por cada um de nós. É pela Sagrada Escritura que nós nos aproximamos do ideal divino, do projeto salvífico de Deus. E a exemplo de Nossa Senhora, a qual a Igreja nos convida todos os dias meditarmos com ela os mistérios da fé. No sábado por excelência, a Igreja nos convoca a viver esse bonito itinerário que somos convidados, portanto, a vivenciar. Aqui nós vimos, então, mais uma parada de Jesus a caminho de Jerusalém. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 13 ao 15, nos mostra, portanto, continuação do Evangelho de ontem. Nós percebemos nesta parada, aqui Jesus tem um encontro extraordinário. E nós percebemos e podemos meditar esse Evangelho em cima de duas situações, ou de duas reações. A reação dos discípulos e a reação de Jesus. Uma que nós devemos desprezar e uma outra que nós temos saudade e precisamos cultivá-la. Pois bem, Jesus faz essa parada e ali, sem sombra de dúvida, uma multidão está aglomerada perto dele. Jesus curava os doentes, dava atenção a todas as pessoas, negro, pobre, rico, branco, todos Deus dava a atenção devida. Aqui os discípulos têm uma cabeça formada pela cultura judaica, rabínica, a qual se dizia que a criança não deve se dar atenção, não deve se perder tempo com estas pessoas, já que elas não têm a compreensão de nada. E é esta a cabeça dos discípulos de Jesus. Quando eles percebem que as pessoas levam as crianças até Jesus, e Jesus dá a elas a devida atenção, aquilo os incomoda. E por isso eles vão até Jesus e querem tirar as crianças de Jesus, afastá-las do Mestre. Esta atitude, infelizmente, se vê muito nos dias presentes, da exclusão, de tirar a pessoa do centro, de colocar em evidência aquela pessoa que mais me chama a atenção, mais agradável a mim mesmo. Caríssimos irmãos e irmãs, esse tipo de atitude Jesus condena. Qual a atitude que hoje somos convidados a aderir, a abraçar?
a de Jesus. Jesus diz, deixai as crianças vir a mim. As pessoas queriam que Jesus tocasse nelas, fizesse uma oração. Isto é magnífico. Nas missas que eu celebro, quando não era pandemia, sempre na missa, eu no final faço um momento com as crianças, de vir até mim, na hora da comunhão, os adultos recebem a comunhão e as crianças eu faço o sinal da cruz, dou uma bênção, para demonstrar justamente esse carinho que a igreja tem com as crianças, em um lugar especial no seio da igreja. Aqui Jesus diz, deixai as crianças vir a mim. E não basta. Jesus diz, não é somente vir a mim. Elas têm um lugar especial. O reino de Deus a elas pertence. Ou seja, para nós adultos, aqueles que os apóstolos achavam dignos da fé do reino de Deus, do reino dos céus, Jesus diz, não, os adultos poderão sim alcançar o reino dos céus, se tornarem como criança. É o desafio de todos nós, que queremos estar sempre sobre os saltos da vida. Queremos sempre estar nos pedestais da vida. Jesus nos manda descer dos pedestais, nos manda descer dos nossos saltos, nos rebaixar à altura de uma criança. E aqui Jesus não fala simplesmente da estatura, mas do jeito do ser criança, a sua inocência. Santa Teresinha dizia na sua vida que ela queria ser como uma criança que debruça no colo do pai, dorme no colo do pai, e ela não tem medo de se entregar ao colo do pai. Assim dizia ela, eu me entrego no colo do meu amado Jesus Cristo. A oração para Santa Teresinha nada mais era do que se entregar no coração do amado, nos braços do seu amado, como uma criança. Imitemos melhor tantas e tantas pessoas, tantos santos, especialmente a nossa mestra Teresinha, que sempre nos convida a sermos simples, a saber que a vida, esta vida aqui, é uma passagenzinha, uma pequena viagem. Na mala não cabe muita coisa. Cabe apenas a nossa fé. Por isso, cultive a sua fé. Viva a sua fé no jeito de ser da criança. O reino dos céus a elas pertence. Vinde a mim. Deixai as crianças vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Que o Senhor nos dê um sábado cheio da sua presença e possamos aumentar, fortalecer a nossa devoção à Virgem Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.